paz do Senhor, queridos amados irmãos, que a paz seja convosco. Amados queridos, no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 14, a palavra diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E no versículo 15 fala: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia nos diz que havia um homem entre os fariseus que trabalhava no Sinédrio, que era príncipe dos judeus, ele tinha conhecimento da lei judaica. E a Bíblia nos disse que ele foi ter com Jesus à noite. E quando ele se aproximou de Jesus, ele fez um grande elogio sobre a obra de Jesus, sobre os sinais de Jesus, né? E ele disse: mestre, ou seja, Rabi, ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então Jesus, olhando para aquele homem, e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados queridos, e Jesus imediatamente respondendo com carinho, com sabedoria para aquele homem, porque Jesus sabia que Nicodemo, ele precisava de uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, porque aquele homem, ele conhecia a lei de Moisés, mas ele não conhecia a essência de Cristo dentro dele. Então Jesus disse assim: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele homem, ele ficou confuso, Nicodemos ficou confuso, né? Aí ele respondeu, ou seja, ele fez uma pergunta para Jesus: como pode ser isto? Um homem, sendo já velho, poderá porventura entrar no ventre da sua mãe? Aí Jesus explica: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus estava orientando Nicodemos que ele deveria nascer de novo. E Jesus disse: aquele que é nascido da carne, de pai e mãe, é carne. Mas aquele que é nascido da água e do Espírito é de Deus, ou seja, é espiritual. Então Jesus estava tentando passar para ele, né, era um homem sábio, né, inteligente, que conhecia a lei de Moisés, mas não conhecia a essência de Cristo. Então Deus, ou seja, Jesus, estava orientando ele para que ele pudesse conhecer a essência de Jesus. Porque Jesus, ele disse assim para ele: porque aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido de pai e mãe é carne, o que é nascido da água e do Espírito, aí sim, aí tem um novo nascimento. Então é nascido da água e do Espírito. Jesus estava instruindo Nicodemos, né, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a partir do momento que nós nascemos, né, da água e do Espírito, nós somos uma nova criatura. Então, por isso que lá em Coríntios, né, primeiro, como eu disse antes, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo, ele fala assim para os coríntios, né, não sabeis vós que sois o templo de Deus, ou que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Jesus estava mostrando para Nicodemo que o nosso corpo é o corpo, né, onde o Espírito de Deus habita, porque o nosso corpo, ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então o nosso corpo, nosso espírito e nossa alma pertence a Deus. E no versículo capítulo, na mesma epístola de Paulo, né, dos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo, ele fala para os Coríntios, no versículo 19, né, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o nosso corpo pertence a Deus, não a nós. Lá em Eclesiastes capítulo 12, assim,
que o nosso corpo é terra, ou seja, o nosso corpo é pó e voltará para a terra, mas que o Espírito que há em nós, né, a qual Deus nos deu, voltará para Deus. Então é isso que Jesus estava tentando, ou seja, estava passando para Nicodemo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está dizendo que o nosso Espírito pertence a Deus. O nosso corpo, mesmo que ele voltará para a terra, mas o nosso corpo pertence à terra. Porque o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, capítulo 6, né, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Não sabeis que o nosso corpo é o corpo que o templo de Deus, ou seja, que é o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita, né, que o nosso corpo ele é proveniente de Deus. Não que pertence a nós, mas sim que pertence a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus e adoração a Deus. Então, o nosso corpo pertence a Deus. O Espírito que há em nós pertence a Deus. E o fôlego de vida pertence a Deus. A nossa alma pertence a Deus. Então, Jesus estava dizendo isso para Nicodemos, para que Nicodemos pudesse entender que era necessário nascer do Espírito, né? Nascer de novo, né? Da água e do Espírito, quer dizer. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo, ou quando a pessoa ela se batiza, passa pela imersão, ou seja, imersão da água, ou seja, ela batiza, né? E ela, então ela está tendo um novo nascimento. Para que ela tenha um novo nascimento, é necessário que ela receba, ou seja, o batismo do Espírito Santo, confirmando o novo nascimento e o arrependimento dos seus pecados. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, batizamos, né, os nossos pecados são levados, seja no rio ou numa água corrente, para que leve os nossos pecados, né, a palavra de Deus diz assim, que Deus nos perdoa e lança os nossos pecados no fundo do mar do esquecimento. Então, quando nós nascemos de novo, né, Deus nos perdoa e lança todo o nosso pecado passado no fundo do mar do esquecimento. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos, né, o que nasce da água e do Espírito, né, é uma nova criatura, né, porque o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, né, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, né, que todas as coisas já passaram, já se fizeram, as coisas velhas, né, já passaram, já foi embora. E agora são as coisas renovadas, coisas novas na vida, né, da pessoa que aceita Jesus, como Jesus estava explicando Nicodemos sobre isso, né, que ele tinha que ser uma nova criatura, nascer de novo da água e do Espírito, né. Então, mas Nicodemos, ele conhecia a lei de Moisés, mas ele não conhecia a essência de Jesus dentro dele. Então é necessário que nós deixamos a essência de Jesus dentro do nosso coração. Nós não podemos perder essa essência de Cristo dentro de nós. Porque um dia que nós aceitamos Jesus, batizamos pelas águas e fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós não devemos deixar a essência de Cristo afastar de nós, a presença de Deus afastar de nós. Então é necessário. O salmista Davi, no Salmo 51, ele pede para que Deus, né, não tire a presença do Espírito dele, mas sim que Deus devolvesse a alegria da salvação para ele, né? Então, que a alegria da salvação seja em nossas vidas, ou seja, a essência da salvação seja na nossa vida. José fala assim lá em Mateus 11, né? 28, 29, Mateus 11, 28, 29, né? Jesus fala assim no 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aprender com Jesus é a essência de Jesus dentro de nós. Então, aquele homem, o Nicodemos, ele precisava da essência de Cristo. Era isso que Cristo estava passando para ele. Então Jesus estava mostrando para ele. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então porque Jesus sabia que Nicodemos ia ver ele pendurado na cruz. Porque Nicodemos, depois dessa conversa que Jesus teve com ele se converteu. E quando Jesus morreu na cruz, Nicodemos, mais José de Arimateia, foi até, né, o Monte da Oliveira, onde que Jesus foi crucificado, tirar o corpo de Jesus da cruz. Lógico que ele desceu a cruz, depois tirou Jesus e levou para o sepulcro, né, para ser sepultado.
Então, Nicodemos, na verdade, ele olhou para a cruz e viu Cristo pendurado na cruz. Então, Nicodemos, ele se converteu, porque Nicodemos, ele passou a ser uma nova criatura. Porque lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo ele fala assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Né? Que todas as coisas já passaram, ou seja, as coisas velhas já passaram, mas agora são coisas novas, coisas edificantes. Então é isso que Jesus estava passando para Nicodemo. As coisas velhas vão ficar para trás, nasça de novo, para que as coisas novas venham fluir dentro de você, ou seja, a minha essência vem fluir dentro de você. Então é necessário que a essência de Cristo dentro de nós, que ela vem fazer a diferença todos os dias, que nós devemos nascer da água e do Espírito todo dia. Porque a palavra de Deus fala lá em Marcos, né, que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não, porque as palavras de Deus se renovam todos os dias. Então a essência de Cristo tem que ser renovado todos os dias dentro de nós. Então nós temos que nascer da água e do Espírito todos os dias. Então era assim que Jesus estava passando para Nicodemo, que ele deveria nascer da água e do Espírito, para ser uma nova criatura. Porque lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo ele fala assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, né? Que todas as coisas já passaram, ou seja, as coisas velhas já passaram, mas agora são coisas novas, coisas edificantes. Então é isso que Jesus estava passando para Nicodemo. As coisas velhas vão ficar para trás, nasça de novo, para que as coisas novas venham fluir dentro de você, ou seja, a minha essência vem fluir dentro de você. Então é necessário que a essência de Cristo dentro de nós, que ela vem fazer a diferença todos os dias, que nós devemos nascer da água e do Espírito todo dia. Então era necessário ele passar pelas águas, Nicodemos. Por que passar pelas águas? É necessário que o homem ele passa pelas águas, porque a palavra de Deus fala que a salvação é para todos. Então é necessário que todo homem busque a salvação. Para que o homem seja uma nova criatura, ele tem que nascer de novo, daí tem que nascer da água e do Espírito. O nascimento da água é arrependimento dos seus pecados. E quando ele se batiza nas águas, pelo arrependimento do seu pecado, os seus pecados são levados nas águas correntes ou no rio aonde que a pessoa for batizada. Então aquele pecado é sepultado nas águas, e porque a palavra de Deus fala assim, que Deus perdoa os pecados e sepulta no mar, ou seja, lança no fundo do mar do esquecimento. Então Deus não lembra mais do passado, ou seja, das coisas velhas, mas sim das coisas novas que vão fluindo dia após dia na vida do homem, nas nossas vidas. Então é necessário, que o homem ele busque a salvação, que ele nasce de novo, que ele nasce da água e do Espírito, porque o nosso corpo é o templo de Deus, é o templo onde que o Espírito de Deus habita, para trazer a influência, para fluir a essência de Deus dentro de nós e para fluir a fonte de água viva dentro de nós. Quando Jesus estava pendurado lá na cruz, um soldado, para testificar se Jesus já estava morto, ele lançou uma lança sobre o lado de Jesus. E a água que saiu de lado de Jesus são a água que nos purifica, que nos dá a vida para a nossa alma, além do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, para nos purificar, para nos remir dos nossos pecados, para nos perdoar. Então a vida de Jesus foi dada lá na cruz do Calvário, por mim, por você, por todos nós, para que nós tenhamos um novo nascimento. É necessário que todos os dias nós nascemos da água e do Espírito, para que essa essência de Cristo nunca venha faltar dentro de nós. Porque quando o Espírito de Deus se move sobre nós, quando o Espírito de Deus se move nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, aí nós tenhamos paz, alegria, harmonia com as pessoas, com a família, com nossos inimigos, Então é isso que a palavra de Deus ensina, que é necessário, que o Espírito de Deus seja que vem fluir dentro de nós a essência de Deus, para que nós tenhamos essa mansidão, como Cristo teve essa mansidão, porque a palavra de Deus fala assim, que nós devemos aprender com Cristo, ser manso e humilde de coração. Então só através da essência de Cristo que nós possamos ter esse amor, essa mansidão com as pessoas, amar nossa família, amar nossos inimigos, amar o próximo. Porque a palavra de Deus diz assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de mente e alma, sobre todas as coisas, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos, porque nós amamos a nossa vida. Nós queremos vestir o melhor, comer o melhor, ter uma boa saúde,
Então é isso, amar o próximo como nós amamos a nossa vida. Assim como Jesus nos amou e deu a vida por nós. João 15, né, 13 e 14. Ninguém tem amor maior do que esse de dar a vida pelos seus amigos. Então Jesus estava falando dele. Então Jesus deu a vida por mim e por você, para nós ser uma nova criatura, ou seja, para nós ter um novo nascimento. E Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes que eu vos mando. Então Jesus, ele manda nós ser uma nova criatura, ou seja, Jesus, ele nos ensina que nós devemos nascer da água e do Espírito. Então esse é um mandamento de Cristo, que todo homem deve buscar esse mandamento, nascer da água e do Espírito, para ter uma nova vida diante de Deus. Ou seja, essa essência de Deus, essa essência de Cristo dentro dele, e essa essência de Cristo não pode faltar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, porque é a essência de Deus que faz nós ter a mansidão um com os outros e amar a Deus sobre todas as coisas, para que a palavra de Deus venha fluir em outras vidas também. Essa essência de Cristo está dentro de nós e fluir também essa essência em outras vidas também, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então Jesus disse para Nicodemos, né? Finalizando, né? Lá no capítulo 3 que nós lemos anteriormente, né? No versículo 14, né? E 15, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus disse para ele que é necessário, né, que ele fosse levantado na cruz, para que Nicodemos ele entendesse naquele momento que Jesus que era a essência para a vida dele, que Jesus estava falando dele, que Jesus ia morrer na cruz, que ia ser levantado na cruz, ia morrer, né, por nós, pelos nossos pecados, para que nós possamos nascer de novo, ser uma nova criatura. Então Jesus estava mostrando para ele, porque ele conhecia a lei de Moisés, e ele sabia dessa passagem na lei de Moisés, que Moisés ele fez uma haste de serpente, né, que Deus mandou fazer e levantar. E quando o povo olhasse para aquela serpente, eles seriam curados, porque Deus ele mandou a serpente no meio do seu povo, porque o seu povo estava rebelando contra Deus. Então Deus, para chamar a atenção do seu povo, Deus mandou a serpente. E as serpentes, né, picavam aqueles povos, né? Então, para que eles fossem curados, né, daquele ferimento, né, daquela picada da serpente, eles tinham que olhar para a haste, né, que foi levantado por Moisés, a serpente, e eles olhassem para aquela serpente que simboliza Cristo, eles eram curados daquele, né, daquela ferida, ou seja, daquela picada da serpente. Então, representa, né, um antídoto de Cristo para curar, né, os dados inflamáveis de Satanás contra a nossa vida. Então Jesus estava falando para ele, então assim importa, né, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja levantado na cruz. Porque se você olhar para a cruz, olhar para mim, você vai ser uma nova criatura. Você vai ser uma nova pessoa. Então era isso que Jesus estava passando para Nicodemo. Que Nicodemo ia reconhecer que Jesus veio na terra, caminhou sobre essa terra, né? Buscar e salvar e perdoar o que havia perdido. Então Nicodemo ele foi ter com Jesus, porque ele sentia algo vazio dentro dele. Então, e Jesus preencheu, né, aquele vazio, né, de Nicodemos, através das orientações do novo nascimento. Então não fica de fora, é tempo. Aquele homem, ele não perdeu tempo, ele foi até Jesus. Então já chegou o seu tempo. Entrega sua vida a Cristo, vai a Cristo. Cristo está de braços abertos para te receber e para que você seja uma nova criatura, para que você tenha um novo nascimento, para que você nasça da água e do Espírito, né? Porque você é importante para Deus. Porque Jesus, ele mudará a sua vida. Nascer da água e do Espírito é importante para Deus. Amém? Não fique de fora. Seja uma nova criatura através do novo nascimento com Cristo. Amém, queridos amados irmãos? Você ainda que não inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal, para você receber a notificação, ativa o sininho, ok? E dá um like também, deixa o seu like aí, em nome de Jesus. Até breve, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.